Caminho da Autotransformação, Eva Pierrakos. Capítulo 10, Parte 2. Círculo vicioso e corrente de pressão. Examinemos um pouco mais detidamente esse ângulo oculto da psique em que todos vocês permaneceram crianças. Em que ponto vocês desconhecem este fato e em que ponto sua criança interior ignora os direitos e poderes do seu estado adulto? O círculo vicioso que mencionei anteriormente é este. 2 pontos. Quando você não sabe que tudo no universo já existe e que pode manifestar tudo o que necessita em sua própria vida, você se sente dependente de uma força externa ou autoridade para todos os seus desejos e necessidades. Devido a esta distorção dos fatos, você espera a realização a partir da fonte errada. Esse tipo de espera mantém sua necessidade perpetuamente irrealizada. Quanto mais irrealizada é, mais urgente ela se torna. E quanto mais urgente, maior a sua dependência, a sua esperança e mais frenéticas as suas tentativas de agradar o outro que supostamente deve satisfazer sua necessidade. Então você se desespera. Quanto mais você tenta, menos preenche suas necessidades, exatamente porque suas tentativas são irrealistas. Conscientemente você não conhece nada disso. Você desconhece quais as forças que o dirigem e até mesmo para que direção elas o impelem. Você se desespera porque em sua premência de ter sua necessidade satisfeita, chega a trair a você mesmo, a sua verdade e o melhor que há em você. Seu esforço frustrado e sua autotraição criam uma corrente de pressão. A corrente de pressão pode manifestar-se de um modo muito sutil e sem nenhuma clareza. Mas as emoções estão todas congestionadas por elas. Isso deve inevitavelmente afetar os outros e ter suas consequências de acordo com as leis naturais e apropriadas. Qualquer corrente de pressão leva os outros a resistir e a encolher-se, mesmo que aquilo para que são movidos a fazer seja para seu próprio benefício e prazer. Assim, o círculo vicioso continua. A frustração continuada que você acredita ser causada pela recusa mesquinha do outro em cooperar e oferecer sobrecarrega a sua alma de raiva, de fúria e talvez até mesmo de vingança e de degraus variados de impulsos cruéis. Por isto, e por sua vez, enfraquece a personalidade ainda mais, à medida que a culpa vai emergindo. Você conclui que seus sentimentos destrutivos devem ficar escondidos para não antagonizar essa outra pessoa que você considera como a fonte de vida. A rede do emaranhado se torna cada vez mais apertada, o indivíduo fica completamente enredado nessa armadilha de concepções errôneas, distorções e ilusões, com todas as emoções destrutivas que seguem no seu encalço. Você se vê na posição absurda de implorar o amor e a aceitação de uma pessoa a quem você odeia e de quem se ressente por tê-lo deixado sem realização por tanto tempo. Essa insistência unilateral em ser amado por uma pessoa de quem se ressente profundamente e que deseja punir aumenta a culpa,
porque a sempre vigilante presença do seu verdadeiro eu transmite sua reação a uma mente que é incapaz de interpretar e de selecionar as mensagens provenientes dele e separá-las daquele que provém da criança interior. O fato de que sua necessidade não é satisfeita pelo outro também enfraquece a sua convicção de que você tem direito ao prazer que tanto deseja. Você suspeita vagamente que pode estar errado, até mesmo em desejar este prazer. Assim, você começa a deslocar a necessidade e o desejo originais, naturais, de prazer para outros canais em que estes são sublimados. Em consequência, outras necessidades mais ou menos compulsivas passam a existir. No entretempo, você fica premido entre a força da necessidade original profundamente oculta e a dúvida de que tenha direito à sua realização. Quanto mais você duvida, mais dependente se torna da confirmação por uma autoridade exterior. Um pai substituto, a opinião pública ou certos grupos de pessoas que, para você, representam a última palavra em termos de verdade. Quanto mais esse círculo vicioso continua, menos prazer permanece na psique e mais desprazer se acumula. Uma pessoa assim vai gradativamente aumentando o seu desejo com relação à vida e sua dúvida de que a realização seja possível. Chega a um ponto em que a pessoa capitula interiormente. Não existe um único ser humano que não abrigue dentro de si uma área frágil como essa. Pelo menos até certo grau. Nesse lugar secreto, você se sente desamparado e dependente, e ao mesmo tempo profundamente envergonhado. A vergonha é devida aos métodos que você emprega para acalmar a pessoa que, em determinadas circunstâncias, deve supostamente desempenhar o papel da autoridade e prover-lhe do que necessita em termos de prazer, de segurança e de respeito para consigo mesmo. A corrente de pressão diz: você tem que. E você exige que os outros sejam, sintam e façam o que você necessita e quer. Essas exigências podem não se manifestar externamente. De fato, na superfície você pode carecer totalmente de autoafirmação. Sua inabilidade ou dificuldade em se afirmar de modo saudável é resultado direto de ter de esconder a corrente de pressão subjacente, vergonhosa e ameaçadora. Ela é ameaçadora porque você sabe muito bem que, se ela se expuser abertamente, atrairá censura e desaprovação e possivelmente até mesmo rejeição manifesta. Convido a encarar com vigor essa área de você mesmo. Você deve resolvê-la se quiser concretizar os melhores potenciais seus e da vida. E se deseja descobrir seus próprios poderes infinitos de criar o bem infinito em sua vida. Quanto mais fortemente o você tem que ir é secretamente lançado aos outros, mais você torna inativos seus próprios poderes. O resultado é que você fica paralisado e inativo no corpo,
na alma e na mente. Essa inatividade o impede de mover-se na direção de seus próprios núcleos. O espaço onde se concentra toda promessa realista e todo potencial para qualquer espécie de realização e prazer. Inadvertidamente você se pendura nos outros, o que desperta ódio em você. Descobrir o tesouro do seu próprio núcleo, ao contrário, torna-o livre. Então, o contato com os outros torna-se um deleite prazeroso que estimula o amor. Usando continuamente a pressão interior oculta sobre os outros porque acredita ser dependente deles, você diminui seu suprimento de energia disponível. Eu vou repetir essa parte. Usando continuamente a pressão interior oculta sobre os outros, porque acredita ser dependente deles, você diminui seu suprimento de energia disponível. Se a energia é usada de modo natural, correto e significativo, ela jamais se exaure. Você sabe disso, meu amigo? A energia somente se esgota quando é empregada de modo errado. Existem inúmeros métodos usados pelos seres humanos para ativar essa corrente de pressão. Entre eles inclui-se a complacência em vários graus, a resistência passiva, o despeito, o retraimento, a recusa em cooperar, a agressão externa, a intimidação e a persuasão através da força falsa e da imposição de uma função autoritária. No fundo, todos eles significam, abre aspas, você deve me amar e me dar aquilo que necessito, fecha aspas. Quanto mais cegamente você estiver envolvido nesse modo de ser, mais enfraquecerá e mais se afastará do centro da sua verdadeira vida interior, onde você encontra tudo o que possa necessitar e desejar. Abandono, libertação. Com a finalidade de reorientar as forças da alma para a saúde e de restabelecer sua verdadeira natureza, você deve adotar o seguinte, 2 pontos. Abandone a pessoa ou as pessoas que você espera que realizem sua vida e de quem, ao mesmo tempo, se ressente por este mesmo fato. Você deve reconhecer que tem expectativas e exige dos outros coisas que somente você pode realizar. Tudo que você almeja, incluindo o amor verdadeiro, pode manifestar-se apenas quando sua alma é audaz e você sabe que a força dos sentimentos com que você pode dar e receber amor está dentro de você. Enquanto você se agarra a outra pessoa como uma criança negando o adulto que é, você se escraviza no verdadeiro sentido da palavra. Quanto mais faz isso, menos você pode receber e dar, e menos os sentimentos verdadeiros de qualquer espécie ligados a qualquer experiência vital podem encontrar seu espaço dentro de você. Visto que o medo e a raiva ocupam a maior área da sua psique, é essencial libertar essas emoções negativas de acordo com o método que você aprende no caminho. Esse método não prejudica ninguém. Logo que você libera o medo e a raiva, imediatamente abre espaço para os bons sentimentos. Muitos ainda estão paralisados e fechados em si mesmos. Expressar medo e raiva é a última coisa que querem fazer.
Mesmo que em princípio admita tais emoções negativas, você prefere representá-las inconscientemente em vez de expressá-las diretamente e assumir responsabilidade por elas. Você ainda reivindica uma perfeição falsa, embora não mais acredite realmente que ela exista em você. Com o objetivo de induzir os outros a terem uma disposição favorável com relação a você. Além disso, você se agarra às emoções negativas porque tem medo dos sentimentos positivos. Esse é o outro aspecto do mesmo círculo vicioso. Quanto menos você assume a responsabilidade pelos sentimentos negativos que ainda possui e pelo seu direito e capacidade de criar a felicidade, mais você vive no medo. Consequentemente, mais você deve fazer alguma coisa para eliminar esse medo. Assim é que surge a motivação negativa. Você vive uma vida paliativa, de fuga, em vez de criar uma vida que se desenvolva plena de experiência e prazer positivos. Sua meta é evitar a ameaça da expressão de seus sentimentos negativos, porque eles impediriam você de obter dos outros tudo o que na verdade deve obter de você mesmo. Você põe sua salvação nos outros, mas ela jamais pode vir através deles. Sua reorientação para a vida, exceção feita à necessidade fundamental de reconhecer todos esses aspectos negativos, deve sempre começar com o desejo de libertação. Isso não pode ser forçado sobre quem não foi conscientizado dessa dependência de modo exato. Mas, se a pessoa está consciente, é possível que se desvencilhe daquilo a que esteve se agarrando tão fortemente. Esse afrouxamento deve acontecer para provocar uma mudança na estrutura de equilíbrio das forças da alma, para que círculos benignos possam começar a perpetuar-se. Você também deve ter a disposição de prescindir das racionalizações que parecem justificar seu caso. Pois você sempre pode ter êxito em apresentar sua vida a você mesmo e a outras pessoas como se seus desejos, necessidades e exigências com relação aos outros não apenas se justificassem, visto que não há nada de errado com isso, mas como se fossem até benéficos para outra pessoa. Isto pode ser bem verdade enquanto se analisar sob este ponto de vista. Em princípio, o que você quer pode de fato ser bom e de acordo com o seu direito, mas ao usar uma corrente de pressão oculta, emocional, você sai por aí em busca de satisfação do modo errado e não concedendo a outra pessoa a mesma liberdade que quer para você mesmo. Você não dá a outra pessoa o direito de escolher livremente e quem aceitar e amar o outro, o direito de não ser rejeitada e odiada por afirmar essa liberdade. Você nem sequer dá ao outro o direito de estar errado sem ser odiado e totalmente negado. Esta é uma liberdade que você deseja e muito para você mesmo e se ressente profundamente quando os outros a negam a você. Você é incapaz de defender-se adequadamente em tais casos apenas porque, em certos níveis emocionais,
não concede essa mesma liberdade aos outros. Se observar com atenção, você verá que esta é uma verdade. E ao fazer isso, seu senso de justiça e de objetividade o ajudará a soltar-se daquilo a que se agarra tão desesperadamente. Mesmo quando emocionalmente ainda acredita que sua vida está na dependência de conseguir que o outro sinta e faça como você quer. Retire a amarra do seu pescoço. Uma vez aprendida esta condição inicial, levando em conta o número de recaídas inevitáveis que devem ser sempre observadas de maneira nova, você dará um passo enorme na direção daquela fonte de seu ser interior, onde você não está amarrado à fraqueza e à ansiedade, ou ao medo e à raiva. Todas essas pessoas se sentem incomodadas com alguma amarra que as mantém dependentes e ansiosas, numa situação em que não podem encontrar a força de afirmação a si mesmas, em que se encontram absolutamente presas e incapazes de ver uma saída porque cada possibilidade parece errada. Você sabe que nenhuma das alternativas visíveis lhe dá aquele bom sentimento sobre você mesmo, aquela força elástica e bem-estar em que mesmo os passos difíceis tornam-se possíveis porque você sabe que são certos para você. Quase todos experimentaram, pelo menos ocasionalmente, este estado de sabedoria interior, em que seu verdadeiro eu operou livremente dentro de cada um. É nosso objetivo manifestar por completo esse eu verdadeiro. Para libertar o verdadeiro eu, você tem de encontrar a área de sua vida em que está mais amarrado e ansioso. Pergunte a você mesmo o que quer do outro quando está amarrado, ressentido, temeroso, fraco e incapaz de ser você mesmo. Sinta esta amarra que só pode ser desfeita quando você para de querer dos outros o que deve prover por você mesmo. Verbalize concisamente para você mesmo o que acha que quer dos outros. Isto o aproximará mais da libertação. Você então saberá que é exatamente esta a necessidade compulsiva com que escraviza, debilita e paralisa a você mesmo. Ao se libertar, você experimentará uma força nova, elástica, que brota de você e que de repente concilia problemas aparentemente insolúveis. Você se tornará livre à medida que se libertar. Somente ao perder no nível do ego é que você vencerá no nível do eu verdadeiro, onde o poder é criar uma vida plena. Inversamente, sua incapacidade de desistir, de ser justo, de deixar os outros livres, sua insistência em vencer e ter as coisas a seu modo, e sua recusa em perder no nível do ego, fazem com que lhe seja impossível vencer onde de fato vale a pena e onde se encontraria sua força verdadeira. Jesus Cristo entendia exatamente isso quando disse que aquele que quer viver deve estar pronto para perder sua vida. Mencionei isto numa de minhas primeiras palestras, quando disse, abre aspas, você deve renunciar àquilo que quer obter, fecha aspas. Estamos lidando aqui com níveis de consciência. Espero ter ficado bastante claro que não se exige nenhum sacrifício ou renúncia. O que se quer dizer é que você não pode obter o que quer,
o que de fato deveria ter, pressionando uma fonte exterior com todos os seus esforços. A ênfase deve ser mudada. Se insistir em vencer no nível errado, você não vencerá realmente. Se perder nesse nível do ego, você vencerá. Você entrará inevitavelmente naquele núcleo de você mesmo, onde se localiza todo o poder que se pode conceber. Na medida em que você garantir aos outros o direito de ser, quer lhe seja conveniente ou não, nessa medida você encontrará verdadeiramente seus próprios direitos. Encontrar esses direitos é um processo de desenvolvimento constante. O processo se manifestará primeiro no fato de você não mais se vender ou degradar-se. Você encontrará defesas boas e autênticas contra a degradação e se sentirá confortável com respeito a elas. Posteriormente, você descobrirá seu direito sempre crescente ao prazer e à felicidade. Descobrirá que se dirige para visões do que sua vida pode ser, para possibilidades que jamais sonhou poderem existir. Inesperadamente você se permitirá o prazer. Você não mais se refreará como inadvertidamente faz no momento. Você cessará de solapar os processos espontâneos e aprenderá a confiar neles. Isso possibilitará uma riqueza de vida e uma segurança verdadeiramente celestiais, renunciando e desistindo de sua corrente de pressão interior. Você sentirá a beleza de relacionamentos livres, não forçados. Vivendo no antigo padrão de dependência, você força os outros a fazer o que você deseja. Assim você tem correntes de pressão mútua. Isto o enfraquece e cria uma multidão de emoções negativas que o fazem perder o contato com o núcleo do seu ser verdadeiro e com os seus bons sentimentos. Perdendo com desprendimento, você descobrirá um tesouro interior, um novo modo de vida, que é uma aventura inteiramente nova que você está apenas começando. E as áreas de sua vida em que você se sente fraco e preso deixarão de existir. Vá ao seu interior e comunique-se com ele com o objetivo de eliminar essa fraqueza que o amarra e que retém sua vida de modo desnecessário e dispersivo. Não importa o quanto você possa prezar essa paralisia, ela não tem nenhum propósito. De uma maneira ou de outra, todas as pessoas se refreiam, exatamente como fez a humanidade durante milênios, dizendo que o prazer é errado, leviano e desprovido de espiritualidade. Você pode ter suas próprias justificativas para dourar sua fraqueza e aparentemente fazer dela seu patrimônio. Entretanto, seguindo este raciocínio, você não ficará face a face com você mesmo, somente enfrenhando face a face sua fraqueza e dependência e sua corrente de pressão que diz aos outros: você tem que ir. É que você deparará com a sua força e beleza e com todos os potenciais que existem em você, de um modo que ainda não consegue compreender. Sejam abençoados pela grande força que está aqui agora, mas ainda mais pela grande força que reside em cada um de vocês. Estejam em paz. Fiquem com Deus. O sentido espiritual da crise é a primeira parte do capítulo 11, que vamos ler a seguir no próximo vídeo. Obrigada por curtir e compartilhar esse vídeo.
para que o YouTube possa entregá-lo a mais pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.